Um espectro ronda a internet, o espectro de crítica ao P por conta do programa político que eles protocolaram no Tribunal Superior Eleitoral. O Twitter está paralisado comentando o caso. O Instagram repleto de vídeos comentando o caso. E hoje eu vou comentar o caso. E para além da brincadeira, gente, no vídeo eu respondo 3 perguntas. O que é um programa político? Qual o problema do programa da UP? Qual o programa do PSTU? Vem comigo. Mas antes, caso você seja uma pessoa desavisada, eu vou te contar exatamente o que aconteceu. Nos últimos dias, a internet aí está debatendo esse caso que foi a UP protocolar no TSE um programa político igual ao das eleições de 2022. Então, gerou estranhamento, gerou questionamentos. Como assim? De 2022 para 2026, com outra realidade, muita coisa mudou e vocês seguem tendo o mesmo programa político para o país? Eu considero isso um problema, já falaremos sobre isso. Mas o que piora a situação é que, para além deles terem sido criticados por isso, foram tentar corrigir o caso e substituíram o programa da Samara Martins por um textinho de 1,5 páginas, que é, na verdade, o texto que eles utilizaram num panfleto aqui em São Paulo, tá? E eu sei porque eu vi o panfleto, li o panfleto, até tinha ele aqui, mas me desfiz dele e não vou poder mostrar para vocês. Então, no afã de corrigir, corrigiu por uma coisa que segue sendo muito questionada, questionável, porque, uai, você vai corrigir uma coisa que era idêntica à de 4 anos atrás, e aí no momento que você corrige, você coloca 1,5 páginas, que é um panfleto, ficou uma sensação de isso aqui não é sério, isso aqui não pode ser considerado. E veja, gente, quero deixar aqui minha opinião sobre o programa do TSE. Eu acho que é fundamental que os partidos tentem protocolar no TSE o melhor conteúdo possível, o melhor material possível, né? Afinal, é um veículo oficial que as pessoas, a população brasileira pode ir atrás para consultar, para realmente verificar o que é que o partido está aí, registrou a candidatura, qual a opinião política ele registrou junto com a candidatura, né? Que legitime essa candidatura. Mas eu também não acho que o programa do TSE é o suprassumo da eleição, tá bom? Então, entendam. Acho que foi um problema. Já vou apresentar minhas críticas sobre isso. Mas não façamos dessa crítica do TSE o centro. Vejamos o conteúdo. Vejamos o desenvolvimento do programa. Vamos tentar entender o que é que este fato de ter substituído por um negócio de 1,5 página, o que é que está por trás disso? Para além da crítica pura e pontual em relação ao TSE, tá bom? De novo, acho que os partidos têm que protocolar a melhor coisa possível. E eu tô bem satisfeita com o programa que o PSTU protocolou, inclusive. Mas para mim esse não é o pior, tá? É isso. Isso não é o pior de tudo. Então vamos aos fatos. Então vamos responder a pergunta: o que é um programa? E antes vou começar dizendo o que ele não é, tá bom? Um programa não é um tratado teórico, não é uma dissertação em abstrato sobre o capitalismo, sobre os males da civilização. Um programa não é uma declaração de princípios, para utilizar aí um vocabulário do próprio Lenin. O que seria uma declaração de princípios? Um texto em que você diz o que você é, a que você veio, o que você defende, né? Um programa também não é um ajuntado de palavras de ordem. Um parênteses, quando eu estava me aproximando da política, eu lembro que usava uma série de termos que eu não entendia. Um desses termos era palavras de ordem. Não sei se é o seu caso, você não entende exatamente isso, mas palavra de ordem, quando a gente fala, é uma consigna, um eixo, um slogan. Então, o programa ele não é apenas uma lista, né, de reivindicações. É isso. E o que é, então, um programa? Um programa é uma visão da realidade, uma leitura de mundo, uma forma de explicar os problemas de hoje, apresentando um caminho para você solucioná-los. Então, um programa marxista para a Revolução Socialista Brasileira. Um programa que parte do entendimento de quais são as questões, necessidades, problemas colocados no hoje para a classe trabalhadora e qual é a ponte que você precisa construir, qual caminho você vai percorrer para você solucionar esses problemas, libertar a classe trabalhadora, libertar a humanidade, acabar com a exploração, acabar com a opressão, acabar com a violência, acabar com preconceitos, libertar a técnica, a natureza das garras capitalistas, etc. Então, vejam, eu acho bem importante essa primeira característica, que é de fazer a ponte entre o presente e o histórico, né? O que significa
presente e histórico. O presente é o que está colocado no hoje, o imediato mesmo, né? E o histórico, não no sentido da história do passado, mas histórico, o que tem de acumulado historicamente por nós que ainda não foi resolvido, né? Que questões a classe trabalhadora segue ainda enfrentando que não foram resolvidas, nenhum modo de produção, de organização da sociedade foi capaz de resolver. E essa ponte é o caminho que você precisa percorrer para, partindo da questão hoje, você conseguir resolvê-la. E a gente percebe que para resolvê-la você vai ter que travar uma luta de um enfrentamento muito profundo contra o sistema mesmo. Então, soberania, que é uma questão colocada hoje na ordem do dia aí, por causa do Trump, as intervenções na América Latina, etc, né? Soberania é desde medidas de nacionalização da economia no hoje, então estatização de certas empresas, priorizar que a indústria seja nacional e não que venham multinacionais, etc., de fora aqui extrair nossas riquezas, utilizar nossas matérias-primas e mandar o lucro para fora do país, inclusive, né? Desde isso até uma reflexão mais de fundo sobre como que você vai enfrentar as raízes colonialistas que nunca deixaram de existir, por mais que a gente ainda não tenha escravidão. E a ponte entre ambas demonstra que, para que você consiga nacionalizar a economia, inclusive você vai ter que enfrentar essas raízes colonialistas. Que tem a ver com o quê? Tem a ver com a localização do Brasil no mundo, tem a ver com a existência do imperialismo, tem a ver com a existência do capitalismo internacionalizado, globalizado, mundializado, etc. Então, a conexão entre essas duas coisas demonstra que, para você conseguir desenvolver uma indústria nacional hoje, você necessariamente tem que se enfrentar com uma ordem um poder capitalista muito profundo. E para nacionalizar, você vai à revolução. E toda e qualquer medida concreta que a gente busque, desde o buraco na rua, saúde mental, emprego, educação, enfim, fim da violência policial, todas as medidas, tem coisas práticas que a gente pode defender hoje. Mas essas coisas práticas precisam estar conectadas com um enfrentamento de fundo contra o sistema para que elas sejam efetivamente resolvidas, né? Então, essa é uma primeira característica aí do programa. Disso se desprende a seguinte conclusão, que é, se nós precisamos partir do mundo hoje, das coisas como elas são hoje, você precisa entender a realidade, tá? E o marxismo é essa ciência, o materialismo histórico dialético, que busca mergulhar na realidade. Às vezes você pode achar, ou o povo aí na internet até acha que o Marx escreveu um grande tratado sobre socialismo, ensinando uma receita de bolo sobre como você faz o socialismo, né? Não, o Marx ele mergulhou na realidade capitalista para entender os nexos internos do capitalismo e entender mais a fundo como essa máquina funciona e quais são as engrenagens dela. E, veja, a gente sabe os problemas que a gente vive, porque a gente enfrenta eles, a gente sente eles, a gente sofre com eles. Então a gente não precisa de alguém nos contando, né, quais são os problemas. Mas a gente precisa entender mais a fundo. Por que se sustentam? Por que existem? Qual a relação disso com o sistema? Já foi diferente em alguma outra forma de organização da sociedade? O que tem de específico? O que tem de geral? O que tem de particularidade nacional? O que tem de totalidade mundial nessas questões? Então, você precisa entender o hoje profundamente, estudar tanto o Brasil, estudar as especificidades que o povo na sua localidade concreta enfrenta. Mas, claro, isso tem que ser conectado com o entendimento de onde nós estamos, onde nós nos situamos. Brasil, vamos entender mais a fundo. Mas o Brasil está situado dentro de uma cadeia global, né, de estados, digamos. Então, combinar fazer estes dois mergulhos, um mergulho nacional e um mergulho global, digamos, para entender tanto a especificidade do ponto de vista de dentro, quanto olhar o país com os olhos de fora, entende? E por outro lado, além de fazer esse mergulho, digamos, no hoje, você também precisa ter um aprendizado acumulado da classe trabalhadora. Para que você saiba quais foram as pontes que a classe trabalhadora do mundo já construiu
no sentido de resolver os seus problemas, satisfazer suas necessidades. O que deu certo, o que não deu, o que segue sendo tarefa em aberto para hoje, o que são lições, aprendizados que nós já tivemos. Tarefa, eu coloco aqui, né, é uma palavra importante também, porque um programa ele dá tarefas, passos, diante deste cenário, do imediato, do histórico, da ponte que nós temos que fazer entre ambas, da especificidade nacional, da totalidade mundial, diante dos aprendizados acumulados pela classe trabalhadora. Quais, portanto, são as tarefas que, neste momento, nós, enquanto classe trabalhadora, temos que cumprir? Ou seja, o que fazemos, por onde vamos? E aí você poderia me perguntar, mãe, de onde que você aprendeu tudo isso, né? Onde que você leu aí a resposta, o livro marxista que traz a resposta, o que é o programa? Veja, essa é uma visão que foi sendo construída ao estudar o que os marxistas já disseram sobre o programa. E isso é um material muito rico, gente, tá? Porque os marxistas, para além deles dizerem o que é um programa, eles construíram programas, tá bom? E eu diria que essa é a melhor forma de você se aprofundar nisso, se você quer entender mais a fundo o que o Marx dizia. Mergulha na análise do Marx sobre um programa concreto, para você entender quais críticas ele fazia, o que era bom, o que era ruim, o que tinha que melhorar. Esse aqui é um muito famoso, Crítica do Programa de Gotha, do Marx de 1875, um debate lá na Alemanha. Tem aqui no site Marxists, tá? Eu não vou destrinchar exatamente, mas quero só mostrar para vocês. Eita, não vai dar para abrir. Quero só mostrar para vocês terem algum tipo de referência, tá? Quando vocês quiserem. Temos também Lenin aqui, ó. Projeto de programa do Partido Operário Social Democrata da Rússia, pós-DR. Que era o partido que reunia bolcheviques e mencheviques. Depois esse partido se divide e é quando se forma o Partido Bolchevique. Tem aqui, dentro dessas discussões sobre o programa do pós-DR, muitas coisas interessantes. Veja, tem tanto o programa em si do pós-DR para a Rússia, tá? Que respondia às necessidades colocadas naquele momento, que apontava tarefas para aquele momento. Então, não dá para você pegar aqui o pós-DR e você querer aplicar como uma receita de bolo para o Brasil 2026. Isso não existe, né? As tarefas que o proletariado da Rússia em 1902 precisava enfrentar são distintas das nossas, em diversos sentidos. No entanto, você pode ler isso aqui para extrair o que segue sendo tarefa que existia naquele momento e ainda hoje nós também precisamos cumprir, o que eles conseguiram resolver. Quais caminhos eles apontavam para enfrentar cada uma dessas questões. Claro, você também, ao absorver o programa para a Rússia de 1902, você também vai entendendo por onde você constrói um programa, né? Tem críticas do Lenin ao Plekhanov, em toda essa discussão do projeto de programa pós-DR, vale a pena. E uma última indicação é o queridíssimo Programa de Transição do Trotsky, 1938. Gente, isso aqui, ó, fundamental, porque além de ser um dos textos mais próximos a nós, né, pouco menos de 100 anos nos distanciam desse aqui, você pega o Crítica do Programa de Gotha lá do Marx, já é um pouco mais distante, né? Esse aqui não tem nem 100 anos. Mas porque é aqui que o Trotsky vai fazer toda a discussão, por exemplo, aqui ó, programa mínimo e programa de transição. Quando eu falo da ponte, isso é uma leitura bastante particular que o Trotsky foi quem sistematizou. Ele não foi a primeira pessoa a encarar e entender um programa dessa maneira. Inclusive, se você vai nos escritos anteriores do Marx, você já consegue entender essa metodologia colocada ali. Mas o Trotsky, digamos, foi quem sistematizou isso e resolveu um problema que existia no movimento comunista até então, que era uma cisão entre programa mínimo e programa máximo. Que é o quê? Programa mínimo. A palavra de ordem, a reivindicação mais imediata. Programa máximo, rumo ao socialismo. Creches, rumo ao socialismo. Aí você já vai começando a ver coisas que existem hoje em relação ao programa da própria UP, tá bom? Eu acho que eles, inclusive, são a organização que, por excelência, faz esse tipo de coisa no Brasil. Fim dos buracos de rua, rumo ao socialismo. Tô fazendo uma caricatura aqui, tá, gente? Mas é porque apresentam dessa maneira mesmo. Programa mínimo dá um salto pro programa máximo, sem conexão, sem explicação entre as duas coisas, sem a ponte que conecte. E por que você precisa conectar? Porque o programa serve para você dialogar com a classe trabalhadora. O programa não é um livrinho de verdades para pessoas que já estão
convencidas dessa verdade. Mas é uma forma de você apresentar para a classe trabalhadora o que ela precisa fazer. Você que está numa greve, luta por emprego, bora travar a luta mais consequente em defesa do emprego. Mas bora sentar aqui para ver como que a gente acaba com a existência de greves por emprego, para que os trabalhadores tenham um emprego garantido, nunca mais precisem fazer uma greve. Entende? Então, é para você utilizar como ferramenta, para você discutir com o proletariado, com a classe trabalhadora, para intervir na realidade. Então, de novo, é importante não ser uma discussão intelectual, né, uma abstração teórica, porque isso aqui é para intervenção prática. Isso aqui é para você mudar a realidade. Não é discussão acadêmica intelectual. Isso aqui é o que hoje nós fazemos para mudar a nossa vida. Para debater com pessoas que não necessariamente estão entre nós. Então, pô, creche, rumo ao socialismo, sei lá. Não explica pra pessoa, né? Não explica pra pessoa por que para resolver o problema da creche ela precisa ir ao socialismo. Por que o problema da creche não vai ser resolvido hoje. E uma série de outras questões. Então, eu recomendo muito aqui o programa de transição, tá, gente? Pô, é muito. É bonito, além de tudo, é um dos principais textos do Trotsky e do trotskismo, eu diria. E tem frases lindas, aprendizados profundos, muito importante. Então fica a indicação de 3, tá? Textos de programa. Que a melhor forma de você entender o que é um programa é você ver os programas que os marxistas teóricos desenvolveram e as críticas e polêmicas ao redor desses programas. Para! Antes da gente seguir, deixa o seu like e se inscreve aqui no meu canal. Bora que bora! Agora vamos aqui à parte 2, que é qual o problema do programa da UP. E já começo aqui mostrando para vocês o documento lá que eles protocolaram no TSE da correção, né? Que é realmente uma página e meia aqui, que é o texto do panfleto e tal. E eu não vou ficar tratando esse documento de uma página e meia como se esse fosse o programa da UP de verdade, tá? Porque isso aqui foi um negócio que eles mandaram aí, sei lá, pouco sério, mas eu sei que esse não é o programa deles, tá entendendo? Então eu não vou polemizar com uma coisa que eu sei que não é. Seria a desonestidade da minha parte. Mas é isso, né, gente? Não... Como panfleto, tá bem. Digo, com essas propostas aqui. Aí tem uma lista de propostas. Aí começa com reajuste do salário mínimo e termina com fim da exploração, construção de uma sociedade socialista. Né? Salário mínimo, rumo ao socialismo. Mas, enfim. Não acho que tem problema ter uma lista de propostas. No primeiro panfleto da minha candidatura, inclusive, eu coloquei 16 propostas, né? E no panfleto você não vai conseguir explicar. O panfleto não é o programa. Agora, o panfleto pode vislumbrar caminhos, o panfleto pode trazer um chamado para um material mais profundo, o panfleto pode gerar inquietações, mas o panfleto não é o programa. Então, tranquilo, esse aqui não é o programa da UP. Agora, vamos ao site da UP. Site da UP, programa. Uma aba, programa. E o que é que está aí sim, na parte que eles chamam de programa do site, numa aba chamada programa? É uma lista de palavras de ordem. O Programa Nacional do Partido. Controle social dos monopólios, nacionalização do sistema bancário, fim da expoliação, reestatização, garantia de emprego, reforma agrária popular, anulação de impostos, estatização, educação pública, blá blá blá. Não vou ler todos, tá? Depois você entra lá e lê. Isso é um programa, gente? Isso é um ajuntado de palavras de ordem. Isso é um compilado de reivindicações. E não é nem que eu tô contra, tá? Essas reivindicações. Não li todas, mas acho que tem acordo. Na maioria. Então, qual é o problema aqui? E isso é muito importante de você entender. Porque muita gente abre isso aqui de programa no site da UP e aí vai procurar, sei lá, no site do PSTU, ver se a gente defende as mesmas coisas e fala: ah, mas então o programa de vocês é igual. Então por que vocês não estão juntos nas eleições se o programa é igual, se vocês defendem as mesmas coisas? Porque, claro, se você acha que programa é uma lista de coisinhas, realmente, eu defendo a maior parte dessas coisinhas, tá entendendo? Agora, qual é o caminho? Qual é o percurso? Por que lutar por isso? E qual é a conexão entre essas coisas e a vida hoje? Reestatização das estatais privatizadas. Por quê? E como que você apresenta isso para a classe trabalhadora, para que ela leve essa tarefa adiante? Não só os membros do partido, que já estão esclarecidos sobre essa necessidade, né?
mas as massas da classe trabalhadora, a classe trabalhadora brasileira de conjunto, para que entenda mais a fundo essas coisas e se mobilize por essas coisas e venha lutar. E entenda que lutar por aqui garantia de emprego e trabalho obrigatórios vai levar a uma luta generalizada contra o sistema, que você vai construir essa ponte. Na luta pela sua necessidade do hoje, para você resolvê-la, você vai ter que construir a ponte com a tomada do poder e a revolução. Como, né? Qual é o caminho? Então, garantia de emprego, como? De que maneira, tá? E é isso que muita gente não consegue entender. A maneira, o percurso, o caminho, a ponte, a forma de lutar, de chegar a tudo isso é distinta entre os partidos. A visão apresentada entre os partidos para realizar essas tarefas é distinta. É aí que não tem acordo. É por isso que não dá para ter uma candidatura unificada. Mas, enfim, esse nem é o assunto exatamente. E nós já tivemos experiências de frentes eleitorais em outros momentos. Enfim, não é exatamente uma discussão sobre isso, nem um balanço sobre isso. Mas. Tá vendo, gente? Isso aqui, programa. Isso aqui não. Isso aqui não é um programa, tá? Isso aqui não apresenta uma leitura sobre a situação política do país e uma explicação mais de fundo sobre por que, para garantir emprego, você vai ter que enfrentar os monopólios nacionais, privados e internacionais e enfrentar o sistema. E se você vai ter que fazer isso, como? Você faz qual o caminho, não é mesmo? E veja, eu acho que a UP, ela não tem uma leitura e um estudo aprofundado sobre o Brasil, tá? E eu acho que isso é um problema. E isso gera coisas como o programa dele ser esse compilado de coisinhas, ou também problemas como as diversas candidaturas deles apresentarem como solução mágica econômica em todos os lugares o fim do pagamento da dívida pública. Então, como que você vai ter dinheiro para garantir emprego? Para de pagar a dívida pública. Sendo que, gente, nós do PSTU, a gente desenvolveu um estudo já, se ancorando nos estudos do ILAESE, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, onde o Gustavo Machado trabalha, e o Gustavo Machado fala muito sobre tudo isso. E a gente tem um anuário da exploração capitalista, desenvolvido pelo ILAESE, que o PSTU se utiliza como seu embasamento, seu pilar para entender a realidade do capitalismo brasileiro. E os nossos estudos metodológicos, econômicos, levantamento de dados, análise estatística, mostra que esse negócio de, a dívida pública consome quase 50% do orçamento, é verdade. Mas se você parar de pagar ela hoje, então significa que você vai ter 50% do dinheiro livre. Não, isso não existe. Os nossos estudos mostram que não, que grande parte do dinheiro envolvido, empenhado na dívida pública é capital fictício. Não é dinheiro vivo que você pega na mão, entendeu? É um dinheiro que está circulando dentro do sistema e não é que você parou de pagar, você vai ter isso para investir, entendeu? Então tem um mecanismo da circulação do capital. O Gustavo Machado fala muito sobre isso. É uma trajetória da circulação do capital. E dentro dessa trajetória, você consegue entender qual é o papel que cumpre a dívida pública. Mas não é que é dinheiro livre, solto, que você vai poder pegar para usar, entendeu? Então, parte da UP não ter um estudo sobre o Brasil me parece isso. Que aí gera coisas como essa, né? Não à toa, gente, uma das críticas que foi feita aí nesses últimos dias é que os materiais da UP parecem uma lista. Vamos mudar a humanidade. E parece uma lista idealista de coisas a serem feitas, né? Então, como que nós resolvemos isso? Para de pagar dívida pública e tá tudo resolvido. E queremos a paz mundial, sabe? A galera zoou nesse sentido. E não, gente, cadê o estudo que demonstre quanto do capital fica no país? Quanto do nosso PIB, inclusive, não está computando um dinheiro que não fica aqui? Estudos mais sérios, aprofundados, com metodologia comprovada, tá? Com uma metodologia marxista que possam trazer uma leitura correta sobre tudo isso e também, por consequência, um caminho correto para percorrer para enfrentar essas questões. Por fim, então qual é o programa do PSTU? Você pode conhecer parte do nosso programa vindo aqui no programa que nós protocolamos ao TSE. Tá bem bonito, né, gente? Com os trabalhadores contra o sistema é o nosso slogan principal da eleição. Eu amo esse slogan. Por um Brasil soberano socialista. Veja, o programa abre com uma leitura sobre o Brasil. O Brasil é um país rico, mas é um dos países mais desiguais. Mas por que num país tão rico a imensa maioria
ganha pouco e vive pior. Então, parte do quê? Da vida como ela é, né? Cadê aqui as estatísticas? Mais de 60% dos trabalhadores formais submetem a 6 por 1. A vida como é hoje. E por que que é hoje se nós somos um país... Por que que é assim hoje se nós somos um país rico? Então tem aqui uma introdução, uma leitura inicial dos nossos principais problemas, questionando a relação disso com o capitalismo. Enfrentar os capitalistas, imperialismo em defesa da soberania nacional. Gente, eu não vou entrar tópico a tópico, porque são 33 páginas. Quero só dizer para vocês o seguinte: busquem esse material, tá? Porque aqui tem, vejam, explicações mais profundas, partindo das coisas como são hoje, Trump. O que é o escárnio do negócio da UP ter protocolado em 2026 a mesma coisa de 2022? É que, tipo, mano, o mundo não mudou. Trump, era uma coisa você debater Trump em 22 e outra agora em 26, né? Muito distinto. Não é possível uma real soberania sem romper com o imperialismo, e aqui vai explicar. Então veja o esforço, a lógica por trás. Mais do que afirmar que precisamos de soberania e para ter soberania, socialismo. Aqui vai dizer por que que não vai ter soberania sem romper com o imperialismo. Tem uma explicação, uma leitura, uma visão de mundo, percebe? E aí, na luta por soberania, tem relevância a estatização das estratégicas, aí entra aqui toda a discussão sobre isso, blá blá blá. E quero mostrar para vocês que aqui também tem palavras de ordem. Vejam, parte do documento. Trabalho. Aí tem aqui palavras de ordem, né? De coisas práticas. Mas percebe como as coisas práticas estão enquadradas dentro de uma leitura de uma explicação global que entende o Brasil hoje e a posição do Brasil no mundo hoje, né? Então, ó, tem várias listas aqui de palavras de ordem que estão enquadradas, né? Um monte de coisa. Enfim, deixa eu ver se tem aqui no final. Acho que aqui no final tem um desenvolvimento de ideias também aqui, ó. Por um governo socialista, da classe trabalhadora. Veja, não é que chega no final afirmando, sei lá o quê, rumo ao socialismo. Ponto. Está explicado. Está autoevidente, né? Tem aqui um raciocínio por trás, né? Uma explicação. Agora, o que eu quero contar para vocês é que esse programa que a gente protocolou, ele é fruto de estudos que o PSTU vem desenvolvendo nos marcos da nossa internacional, que é a Liga Internacional dos Trabalhadores, há muito tempo, tá bom? Então, um dos nossos pontos de partida para fazer essa discussão sobre o capitalismo brasileiro hoje é esse livro de 2016, Neodesenvolvimentismo ou Neocolonialismo no Brasil, o mito do Brasil imperialista. E aqui, embora, né, esteja assinado por dois autores, que é o Nazareno e o JR, isso aqui é fruto de um estudo coletivo, de debates congressuais, de seminários internos. Ó, Brasil, 500 anos de dominação imperialista. Muito bom, uma análise histórica do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, pegando desde o Brasil Colônia até o 2016, né? E aqui, capital financeiro e capital imperialismo. O debate com o Brasil e o capital imperialismo sobre o caráter do Brasil, beleza? Gente, esse aqui é um dos nossos pontos de partida. Quero também apresentar um outro livro que tem a ver com você buscar, como eu dizia, entender mais a fundo o hoje também, olhando para o que foi o passado e os caminhos que a classe trabalhadora percorreu. Revoltas e Revoluções do Povo Brasileiro, também escrito pelo Nazareno, tá? Se eu não me engano, esse aqui saiu em 2018, 2019, 2020, esse livro. E aí ele vai analisar o quê? Ó, Quilombo dos Palmares, 200 anos de resistência e genocídio indígena, os tapuias no sertão nordestino, revolta dos alfaiates, a Revolução Pernambucana, Cabanada, Revolta dos Malês, Cabanagem, Farroupilha, Balaiada, Canudos, Vacina, Chibata, Contestado, enfim, né? A classe trabalhadora brasileira já teve os seus momentos de protagonismo. Precisamos entender o que é que foi resolvido nesses momentos e o que é que não. Então esse aqui eu recomendo como um material auxiliar para o estudo, tá? E esse aqui, de 2018, o Brasil precisa de uma revolução socialista, teses programáticas. Ele tá fechado porque aqui em casa eu sempre tenho vários desses para dar de presente, tá? Eu gosto muito de presentear todo mundo com isso. Então, esse aqui também é fruto congressual, né? Como vocês podem ver, Mariuccia Fontana Organização. Mas não é que a Mariuccia escreveu isso sozinha. Isso aqui é fruto de estudo, debate, seminário, congresso e elaboração coletiva dentro do partido.
Esse documento foi debatido no nosso Congresso Partidário Nacional de 2018 e ele é, digamos assim, ele é uma síntese daquele outro neodesenvolvimentismo ou neocolonialismo. Não teria como ter esse aqui se não tivesse tido aquele outro lá, tá? Mas esse aqui, ele até vai além de 2016, né? Ele pega 2017, 2018. O problema é que ele não entra no Bolsonaro ainda. Ele foi escrito antes do surgimento da extrema-direita. E ele é uma síntese nesse sentido. E ele é o básico. Você quer entender Brasil? Você quer partir de algum lugar? Programa? Precisa partir disso. Não atuar teses programáticas, tá bom? Agora, em 2026, neste ano, o PSTU fez mais uma vez um estudo sobre o Brasil, em base ao Anuário da Exploração Capitalista, elaborado pelo ILAESE. Então, esse é um pouco o nosso ponto de partida para obter informações. E nós tivemos um Congresso Nacional esse ano também, que nós debatemos mais uma vez Brasil. Nós votamos um novo documento, que em breve vai se tornar mais um livro, como todos esses aqui, tá bom? Em parte, o programa que está lá no TSE já foi também inspirado por todas essas discussões que a gente veio fazendo, esses estudos, que em breve você vai poder adquirir, que vai virar livro. Então, vejam, estão aqui nossas explicações, né? Nossa visão de mundo. Você vai encontrar aqui palavras de ordem, mas o problema é palavras de ordem enquadradas dentro de uma certa visão do capitalismo brasileiro, capitalismo mundial, das tarefas colocadas para a classe trabalhadora. Então, é isso. Ficamos por aqui. Eu espero que você tenha entendido mais a fundo o que é um programa, qual o problema aí de toda essa polêmica das redes sociais. Espero que você tenha ficado instigado para estudar esses livros que eu apresento, os textos lá no Marxistas, e mergulhar aí na ciência marxista sobre elaborações de programas, tá bom? Os livros você pode encontrar todos no site da editora Sandman. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me manda mensagem, comenta aí no vídeo. E eu quero saber, você tinha essa visão sobre o programa? O que você achava que era um programa? Comenta aí. Até mais.